Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja conosco mais uma vez. Vamos continuar falando sobre Salmos. Ontem nós aprendemos um pouco o que são Salmos, quantos Salmos tem na Bíblia, quem escreveu, o objetivo dos Salmos. No Salmo de número 1 a gente viu que fala sobre ímpios e justos, como é que eles se comportam e qual é o resultado deles no final, né? Hoje o Salmo de número 2. O Salmo de número 2 fala que os reis se levantam contra o ungido de Deus. Os príncipes conspiram contra o ungido de Deus. Mas Deus, ele age na vida de quem ele escolhe, de quem ele capacita. O ungido de Deus, que foi Davi, escolhido para ser o primeiro rei. As pessoas conspiravam, se levantavam contra ele. O próprio Saul, que era um rei, que deveria ter sido grato a Davi, ou talvez pudesse ensinar Davi, Saul perseguia Davi, mas o ungido de Deus, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Os Salmos de número 2 foi escrito por Davi, e Davi estava falando que os reis se levantam contra ele, os príncipes conspiram contra ele, mas ele diz que nós devemos adorar, exaltar, engrandecer o nosso Deus. Davi não baixa a cabeça não, porque Davi foi escolhido e capacitado por Deus para ser o rei. Assim como o nosso Jesus é o rei dos reis, Davi foi escolhido para ser o rei, abençoado, escolhido, protegido e capacitado por Deus para enfrentar as lutas, as dificuldades e ser vencedor. Davi diz nesse Salmo de número 2 que nós devemos servir ao Senhor com tremor, com respeito, com adoração, que a mão de Deus é poderosa. E Davi sempre foi protegido por Deus. Quantas e quantas vezes Saul tentou matar Davi e não conseguia, porque Davi era protegido por Deus. Assim somos nós somos protegidos por Deus. Devemos agradecer a Deus pelas proteções, pelos livramentos que Ele nos dá, principalmente aqueles que a gente não vê, aqueles livramentos que Deus nos dá sem a gente nem ver, nem perceber, que estamos passando por uma situação difícil, alguém se levantando ou conspirando contra nós. Deus está ali nos protegendo. Vamos exaltar o nosso Deus, assim como Davi faz nesse Salmo de número 2. Depois pega a sua Bíblia e lê o Salmo de número 2 e você vai ver o que Davi diz sobre as pessoas que são escolhidas, protegidas por Deus, de que maneira nós devemos agir e de que maneira Deus age em nossas vidas. Salmos de número 2. Amanhã, ou mais tarde, nós vamos ver um pouquinho sobre os Salmos de número 3 e o 4, que fala sobre confiança. Os Salmos de número 3 e o 4. Hoje nós falamos sobre os Salmos de número 2. Amanhã estaremos aqui mais uma vez, se Deus quiser, trazendo uma mensagem, uns Salmos, vinda de Deus para os nossos corações. E o povo de Deus diz: amém e amém.